Fala pessoal, enfim chegamos no último princípio do Solid e o quinto princípio do Solid, que é o Dependency Inversion Principle, onde ele trata a respeito da inversão da dependência. Quando a gente lê aqui a definição desse princípio, ele explica que dependa de abstrações e não de concreções. Mas o que isso significa na prática, né? O que significa eu depender de abstrações e não de concreções? Eu trouxe dois exemplos, assim como os outros princípios que eu acabei trazendo essas explicações. Eu trouxe o exemplo separado de um package que é onde não tem um princípio e outro package que tem a aplicação do princípio. Então, começando aqui pelo package onde a gente não tem a aplicação do princípio, temos duas classes aqui. Uma classe é esse book service e a outra classe é esse book repository. Então, basicamente, a ideia é que esse book service chame o repository, o book repository, para fazer uma inserção, né, uma criação ali de um livro nesse repositório de dados que a gente tem aqui. Então, o que essa classe book service basicamente tem aqui de método? Tem esse create book que chama dentro desse book repository o método save. A gente entra na classe book repository e a gente tem o método save e aqui tem um print só para ver que o processo foi passado e realizou com sucesso. Então, vou rodar aqui para a gente ver o funcionamento. Então, o que basicamente aconteceu aqui, né? A gente tinha uma classe application que tem um main aqui só para inicializar o processo e chamar a classe book service, e essa classe book service dentro dela chama a classe book repository para fazer o processo, e aí aqui a gente tem o print do save in the book. Então, perfeito, né? O que a gente repara aqui? Temos duas classes onde o book service depende de um book repository, que é uma outra classe, e essas duas classes aqui, né, essa dependência do book service para a classe book repository é uma dependência concreta, de uma classe concreta. Por que concreta? A gente não tem uma espécie de uma classe abstrata ou de uma interface onde tem um contrato, algo que tem uma camada de abstração no meio das duas classes, dos dois serviços aqui no caso, né? Então, qual que é a ideia do princípio? A gente inverter essa dependência e acabar dependendo de abstrações ao invés de depender, por exemplo, de concreções. São classes realmente ali com todos os seus métodos e suas implementações já realizadas. Então, vamos agora para o próximo package, que é a aplicação já do princípio. Novamente, fazendo um refactoring desse mesmo processo que a gente viu aqui, de um exemplo sem o princípio, aplicando aqui num package com o princípio. Então, a mesma coisa, a gente tem o book service, que é essa classe onde faz o processo de criar o livro, create book, e chama, agora ele acaba chamando uma interface ao invés de chamar uma implementação concreta. Pensa comigo, né? Nesse cenário, nessa interface, eu acabei mudando os nomes, mas para não confundir, tá? Aqui a gente tem Books Repository no exemplo anterior, e agora ele ficou com o mesmo nome, mas é uma interface, tá? E aí, esse Book Repository anterior também, que já era a concreção, virou Book Repository Implementação, onde implementa essa interface que eu acabei de criar. Então, o caminho que ele faz é o seguinte: temos um main, perfeito, um main onde chamamos o book service da mesma maneira que foi no exemplo anterior, e a única mudança é que ao invés da gente chamar a classe concreta direto, a gente chama a interface. E dentro dessa interface
temos a implementação do serviço. Então, dado a interface, vou lá na implementação do serviço e na implementação a gente tem o mesmo resultado. Então, eu vou executar aqui para a gente ver o funcionamento. Olha só, o mesmo resultado. Para visão de negócios, você tem a ideia de tipo assim, não mudou nada, continuou da mesma maneira, mas para o nível de código e todo o processo de excelência desse código, teve muitas mudanças aqui, né? Essa mudança é primordial. Por quê? Se a gente antes tinha duas classes concretas ligadas diretamente, e agora a gente tem duas classes concretas ligadas por uma abstração, quando a classe Book Repository implementação for fazer uma espécie de mudança ou precisar executar alguma coisa diferente do processo que existe hoje, vai ser alterado aqui, mas o contrato vai continuar o mesmo e a gente não vai quebrar quem chama diretamente esse serviço. E agora, para a gente finalizar a explicação aqui, vou puxar um exemplo aqui que traz essa ilustração novamente para fixar bem o conhecimento daquilo que a gente trabalhou aqui. E nessa ilustração a gente tem do lado esquerdo desta imagem um robozinho onde ele tem um braço onde corta, é um cortador de pizza, e ele faz todo o processo de cortador de pizza, mas plugado diretamente nesse serviço. Veja que eu não consigo desmembrar esse serviço de cortar pizza desse robozinho. Agora do lado direito já é a implementação da inversão de dependência, aonde a gente não tem um plug ou uma dependência direta do cortador de pizza para esse robozinho. Temos uma espécie de um conector, onde a gente, toda vez que a gente precisar de algum serviço, por exemplo, cortador de pizza, alguma faca, sei lá, algum outro processo que necessite para esse robozinho, a gente pluga nesse conector e depois tira. Então, a implementação ou essa questão da interface, abstração no meio das concreções, no meio das classes ali, permite que tudo que a gente precisar conectar, a gente conecte e tire e faça outras implementações da maneira que a gente achar mais viável para aquele cenário. É isso, pessoal. Terminamos aqui nossa série de vídeos sobre o Solid e vamos nessa, vamos para os próximos vídeos aí, os próximos conteúdos. Valeu, pessoal.